Eu sempre fui o filho invisível, o mais velho. Aquele que carregava minha família nos ombros sem que ninguém percebesse. Desde cedo, percebi que o meu papel naquela casa não era simplesmente ser mais um. Eu era o que mantinha tudo funcionando, o que garantia que ninguém passasse por dificuldades, o que cuidava da rotina inteira enquanto os outros viviam em um mundo de ilusões e desculpas. Meu irmão mais novo, mimado, inconsequente e sonhador, sempre recebia elogios por qualquer coisa mínima. Ele tinha ideias grandiosas, algumas criativas, outras completamente insanas, como a ideia de se tornar músico profissional, que todos fingiam apoiar. Eu via o absurdo disso, mas meus pais, eles simplesmente aplaudiam, animavam e incentivavam cada passo dele. E eu só era o chato, o responsável, aquele que lembrava que a vida não era um conto de fadas. Durante anos, eu cuidei de tudo silenciosamente. Trabalhei duro, construí minha carreira, e mesmo morando com meus pais, carregava a casa nas minhas costas, sem que ninguém soubesse da minha verdadeira situação. Na realidade, eu já tinha conquistado muito. Um apartamento confortável, uma empresa de publicidade bem-sucedida, dinheiro suficiente para ter uma vida tranquila. Mas permaneci na casa deles por um único motivo. Sabia que meu irmão não tinha capacidade alguma para lidar com a vida. Se eu saísse, a família inteira afundaria. E eu, paciente e silencioso, mantinha tudo funcionando. O problema começou quando meus pais decidiram que o quarto em que eu dormia deveria ser entregue ao meu irmão. Segundo eles, ele precisava de um espaço criativo para o seu estúdio musical. Um sonho que todos sabiam ser maluco e impraticável. E como se fosse natural, me disseram que eu deveria me mudar para o porão. O porão, um espaço pequeno, abafado, úmido, quase sem ventilação, o cheiro de mofo impregnava tudo e a sensação de claustrofobia era constante. Dormir ali era desconfortável, sufocante, impossível. E eles me olhavam com aquela calma que sempre me irritou, como se estivessem fazendo a coisa certa, como se eu não tivesse nenhum direito de questionar. O quarto é dele agora, você vai pro porão. É justo? Justo? Eu pagava todas as contas, mantinha a casa funcionando, resgatava os problemas que eles ignoravam. E era isso que chamavam de justiça. Minha paciência se esgotou. Toda a dedicação silenciosa, todo o esforço invisível, toda a responsabilidade acumulada explodiu de repente. Eu não podia mais ser o refúgio de responsabilidade de ninguém. Eu os encarei, tentando encontrar algum sinal de empatia, mas não havia nada, apenas aquela frieza. Saí de casa, sem discutir, sem pedir permissão, apenas saí. Meu apartamento, minha empresa, meu dinheiro, tudo que eles nunca imaginaram que existia, agora era meu. Nos meses seguintes, a realidade começou a bater as portas deles. Descobri que a hipoteca da casa havia sido feita pelos meus pais para pagar uma despesa absurda inventada pelo meu irmão. Ele dizia precisar de uma viagem ao exterior para estudos de pintura, algo que supostamente iria aprimorar sua carreira artística. Na prática era só turismo. Uma viagem cara, fútil e completamente desnecessária, que os meus pais aceitaram financiar como se fosse essencial para a felicidade do filho caçula. E claro, sem eu saber, a hipoteca passou a ser a única forma de cobrir aquela extravagância. Como sempre, ao invés de assumir a responsabilidade por suas próprias decisões, meus pais tentaram me responsabilizar novamente. Contas atrasadas, notificações de despejo, toda a frustração que eu havia sentido por anos agora recaía sobre eles, mas mesmo assim ligavam para mim exigindo que eu resolvesse a situação. E meu irmão, mais ganancioso do que nunca, ainda sugeriu que eu deveria dividir minha empresa com ele. Afinal, éramos irmãos e tudo deveria ser dividido. A audácia era inacreditável. Lembro de uma manhã específica quando eu chegava ao escritório e via mais uma mensagem deles. Se você não resolver a hipoteca, vamos perder tudo. Faça a sua parte. Você é a única solução. Passei anos cuidando deles e agora, mesmo depois de tudo, eram capazes apenas de exigências e acusações. O ápice aconteceu quando finalmente os encontrei pessoalmente, em um café para ouvir mais uma vez essas exigências. Meus pais com aquele ar de superioridade que sempre me irritou e meu irmão confiante, arrogante, certo de que sua vida continuaria confortável. Respirei fundo e comecei a falar, devagar, recordando cada detalhe, cada injustiça, cada momento em que eu havia sido ignorado, subestimado e culpado por coisas que não eram minhas. Expliquei que não devia nada a ninguém, que toda a minha dedicação havia sido voluntária, não uma obrigação, que a escolha deles de favorecer o meu irmão, ignorando a minha presença, meu trabalho, minha paciência, os levou à situação atual. Cada decisão errada, cada escolha de priorizar o caçula,
Cada sonho maluco apoiado, tudo tinha um preço. E agora era isso que pesava sobre eles, não sobre mim. Mantive a calma, mesmo quando a raiva borbulhava. Disse que não ajudaria mais, que a hipoteca não seria minha preocupação, que minha empresa construída com esforço e dedicação não seria dividida com um irmão ganancioso e irresponsável. Eles tentaram argumentar, implorar, culpar-me novamente, mas eu os interrompia mentalmente, sentindo a frieza que nunca tive coragem de mostrar antes. Levantei-me lentamente, observando o choque nos rostos deles, a humilhação do meu irmão que sempre se achou superior, a frustração dos meus pais que perceberam tarde demais o que significava depender de alguém invisível. Saí do café, deixando-os ali, sozinhos, sem nada. E finalmente senti a paz que há anos me era negada. E a ironia final, algum tempo depois, meus pais e meu irmão estavam vivendo em um porão alugado. Pequeno, abafado, úmido, com quase nenhuma ventilação. Exatamente como o espaço para onde me mandaram, quando eu ainda morava com eles. A ironia era quase poética. Agora, eles conheciam a frustração, o desconforto e a impotência que eu havia sentido. Todo o conforto perdido, todas as decisões erradas e o favoritismo que sempre demonstraram para o caçula os deixaram confinados num espaço que simbolizava a sua própria negligência. E eu? Eu estava livre. Livre para investir em mim mesmo, em meus sonhos, em minha paz. Livre para nunca mais ser refém de ingratidão, de arrogância ou de expectativas irracionais. A vingança, nesse caso, não é doce, é libertadora. E se você curtiu essa história, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.